Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Olá, a paz do Senhor para todos. Eu venho aqui para vos trazer mais um comentário bíblico da lição de número 2 para 11 de janeiro de 2026, lição bíblica de adulto, que tem como tema o Deus Pai. O texto áureo, meus amados, se encontra no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 27, a parte C do versículo que diz: Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verdade prática: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Meus amados, a leitura de hoje se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 17 e o versículo 1, e tem como epígrafe: Deus, o Pai, é todo-poderoso. Muito bem, eu te convido a ouvir esta mensagem toda, completa. Eu creio que você não vai se arrepender, tá bom? Estamos estudando esta lição importante, falando acerca do Pai, e eu até te convido a participar da próxima escola bíblica dominical aí perto de você, né? Faça um esforçozinho para estar na EBD, que você vai aprender muito sobre este assunto, né? Muito bem, acerca do Pai, né? Do Deus Pai, falando do Deus Pai, porque vai ter lição que vai falar do Deus Filho e vai falar também do Deus Espírito Santo, né? Então, nesta lição de domingo, vamos estar falando sobre Deus Pai, ou seja, vamos estar estudando sobre o Deus Pai. Pois bem, aqui nesse texto de Gênesis 17, nos diz o seguinte: a epígrafe, como eu já citei, né? Deus, o Pai, é todo-poderoso. Então diz assim: quando Abrão era da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Meus amigos e irmãos, você vai ouvir sempre a palavra Abrão, porque até aqui neste capítulo o nome dele ainda não havia sido mudado para Abraão. E a partir desse capítulo que o nome dele vai mudar, e o de Sara também, né? Mas vamos lá. Primeiro, o Pai que se revela no tempo certo. A iniciativa parte de Deus. Não é Abrão quem chama, é o Senhor quem aparece. Aqui vemos o coração do Pai que se aproxima do seu servo no momento exato. Aos 99 anos, Abrão representa a total limitação humana. O Pai se revela quando toda a confiança na carne se esgota, para que fique claro que a promessa procede exclusivamente dele. Deus, como Pai, não abandona seus filhos no silêncio, mas se manifesta no tempo oportuno, segundo sua vontade soberana e amorosa. Glória a Deus. Então, segundo, o Pai Todo-Poderoso, El Shaddai, em hebraico. Ao declarar: Eu sou Deus Todo-Poderoso, o Senhor revela seu caráter paternal e soberano. O Pai não apenas promete, ele tem poder absoluto para cumprir. El Shaddai aponta para aquele que é suficiente em si mesmo
e suficiente para suprir a necessidade dos seus filhos. Aleluia. Então, meus amados, a paternidade divina aqui não é frágil nem distante. É uma paternidade poderosa, capaz de sustentar, proteger e realizar o impossível. Terceiro, o Pai que chama à comunhão anda na minha presença. O Deus Todo-Poderoso poderia simplesmente agir, mas escolher relacionar-se. O chamado do Pai é para uma caminhada diária em sua presença. Andar diante de Deus é viver sob seu cuidado, sua orientação e sua correção amorosa. O Pai não deseja apenas cumprir promessas, mas formar filhos que vivam em íntima comunhão com Ele. Meus amados, observe que quando Deus chama a atenção de Abrão, dizendo, anda na minha presença, já se faziam 13 anos, já tinham se passado 13 anos desde que Deus havia aparecido a ele. Ismael já tinha 13 anos. Abraão tentou solucionar um problema sério de fertilidade de Sara. Sara era infértil, ou estéril, né? E não podia ter filhos. Mas havia uma promessa que Deus daria um filho. Então eles tentaram resolver o problema com Agar. Agar era a serva de Sara, era um costume da época, né? Então tentaram solucionar esse problema, dando Agar como esposa a Abraão, para que ela tivesse filho, e o filho que ela tivesse seria de Sara. Era o costume da época, uma escrava que tivesse o filho, se a esposa não pudesse ter filho, a escrava teria filho para ela. Então seria da senhora o filho. Foi o que tentaram resolver Abraão e Sara. Então Deus chama ele, a atenção dele, anda na minha presença e ser perfeito. É o que nós vamos ver aqui no quarto item. O pai que forma o caráter dos seus filhos, ser perfeito, né? Então, o chamado à perfeição refere-se à integridade e maturidade espiritual. Deus, como pai, disciplina e educa seus filhos para que vivam de maneira inteira diante dele. Antes de renovar a aliança, o pai trabalha o coração de Abrão, conduzindo-o a uma fé mais profunda e sem reservas. Então a promessa não é separada do caráter. O poder do Pai atua para transformar o interior do homem. Então Deus chega aqui neste momento para fazer uma nova aliança com Abrão, porque ele já tinha deixado de esperar e tentado solucionar o problema. Mas Deus agora aparece para renovar a aliança, para renovar a promessa. Então, é o quinto item, o Pai e a aliança graciosa. Então, este versículo, meus amados, introduz a renovação da aliança. O Pai Todo-Poderoso não apenas estabelece um pacto, ele sustenta seus termos. A fidelidade da aliança repousa no poder e na graça do Pai, não na força do Filho. Assim, meus amados, Abrão é chamado a confiar, obedecer e andar na presença daquele que é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Então, o Pai se revela quando conhecemos nossa limitação. A onipotência de Deus é a expressão do seu cuidado paternal. Andar na presença do Pai é viver em dependência diária. O Todo-Poderoso, meus amados, trabalha primeiro no caráter, depois no cumprimento da promessa. Deus exorta a Abraão. Então veja bem, Gênesis 17, 1 nos apresenta
Deus, o Pai, como Todo-Poderoso, que se revela ao seu Filho, chama-o à comunhão e o conduz a uma vida íntegra. O Pai que promete é o mesmo que sustenta, guia e cumpre. Confiar nesse Pai é descansar no poder que transforma a impossibilidade em promessa cumprida. Glória a Jesus. Então, meus amados, observe que Deus chama a atenção de Abraão, né? Então ele chama ele para que o seu caráter seja mudado. Anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Jesus. Amém. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, suficiente em si mesmo, fiel em suas promessas e perfeito em seus caminhos. Que o nome do Senhor, meus amados, seja exaltado em nossa vida, em nossa fé e em nosso serviço. Diante do El Shaddai, caminhamos em reverência, confiança e inteira dependência, certos de que o que Ele promete, Ele é poderoso para cumprir. Não se esqueça disso. Então, que a paz, a graça e a presença do Deus Todo-Poderoso encham o seu coração hoje e sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.